Olá, amados, graça e paz, amém. Amados, que bom que você está aqui conosco nessa terça-feira. Antecipadamente já quero pedir desculpa aos irmãos, porque eu sei que o nosso compromisso é sempre ter um culto síncrono, ou seja, de fato ao vivo, mas hoje eu cheguei com uma dor de cabeça difícil de colocar em palavras. E eu já tive vários problemas técnicos aqui hoje, né, e tentando resolver o problema técnico do nosso microfone que não tem encontrado compatibilidade. Então, para evitar mais dores de cabeça, eu resolvi gravar uns minutinhos antes. Já tivemos um problema e quase terminando o culto a gente teve um problema. Espero que agora dê certo. Amém? Mas que Deus continue falando grandemente ao coração de vocês. O intuito não é fazê-lo sempre, mas sempre que encontrarmos barreiras, nós vamos utilizar desse recurso para que esse nosso compromisso não seja quebrado. Amém? E que nós, enquanto igreja, sejamos abençoados em nome de Jesus. Amém? Te convido a orar comigo. Senhor, meu Deus e amado Pai, adorado e exaltado, Senhor, seja o teu nome, que o teu reino venha sobre nós, que a tua vontade seja feita nas nossas vidas. E que neste dia, nessa noite, o Senhor possa operar de forma sobrenatural. Derrame sobre nós a tua bênção, a tua graça. Que jamais sejamos privados, impedidos ou que nós nos distanciemos da tua presença. Porque não há nada que precisamos mais do que a ti. Fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu vim pensando muito durante sábado e domingo sobre o que nós vamos falar nessa noite, né? E eu quero iniciar com um texto que nós estamos muito habituados, que é 1 Coríntios, capítulo de número 11, verso de número 28. O 1 Coríntios, ele fala sobre a Santa Ceia. O foco nessa noite não é falar da ceia enquanto esse rito importantíssimo, mas eu quero que ela seja o pontapé inicial para as nossas reflexões nessa noite. Amém? Eita. Então vamos ler 1 Coríntios, capítulo de número 11, verso de número 28. Diz assim: portanto, que cada um examine a sua consciência, e então coma do pão e beba do cálice. Olha o que está dizendo: para que nós possamos participar da ceia do Senhor, para que possamos então ter parte nesse ritual tão importante, antes é preciso fazer uma autoanálise, é preciso fazer um exercício de reflexão. Dentro da história da psicologia, lá quando eles começam a pensar a psicologia como profissão, como ciência, na verdade, eles vão pensar nas metodologias e a gente percebe então, né, que eles pensam na metodologia a introspecção, ou seja, esse olhar para si mesmo. O que eu quero que você entenda nessa noite é a importância desse autoexame, dessa reflexão, né, desse intenso pensar e refletir que nós precisamos ter a respeito da nossa própria conduta, da nossa própria ação. Ou seja, aqui o apóstolo Paulo está dizendo: olha, antes de participar, faça esse exercício de reflexão. Mas isso não é só para participar da ceia, isso faz parte da vida do cristão. Ele precisa estar constantemente refletindo e pensando como é que, de fato, a minha vida ela possa refletir Cristo. Nós não fomos chamados para ter aparência de crente, nós fomos chamados para ter a essência de Cristo. É muito diferente. Para ter a essência de Cristo, constantemente a gente precisa passar a nossa vida, a nossa ação sobre um crivo rigoroso chamado Evangelho. Assim, né? Que a gente possa ter as nossas ações, as nossas atitudes, os nossos comportamentos alinhados às Sagradas Escrituras. E para isso é preciso que a gente pense. É preciso que a gente tire um tempo e que haja esforço da nossa parte de pensar como é que eu posso ser uma cristã, então.
adequada, como eu posso ser uma mãe mais adequada ou compatível com as Sagradas Escrituras, como é que eu posso ser um pai, um esposo, né? E, amados, a gente precisa muito refletir sobre isso. Então, o primeiro ponto que eu quero falar aqui nessa noite é: nós temos um chamado à autorreflexão, né? A autoanálise, enfim, a nos autoexaminar, né? E o segundo ponto que eu quero falar nessa noite é assim: qual é o perigo de quando a gente não faz esse exercício de reflexão sobre as nossas ações? Primeiro, continuar uma vida sem o ajuste necessário, né? Continuar uma vida sem que haja um recálculo de rota. Deixa eu me contar um exemplo trivial, mas eu tenho novamente, né, me reinventado no mundo da gelateria, né? E, amados, é um negócio tão complicado que às vezes eu faço uma receita, papapá, e aí ela fica muito doce. Aí você fala, na área é simples, é só reduzir o açúcar. Mas se eu reduzo o açúcar sem suprir a falta que é açúcar, a função do açúcar, que não é só adoçar, né? Aquele sorvete pode ficar duro, ele pode ficar desagradável no paladar pela textura. Olha que complexo. Então, toda vez que eu faço uma receita, eu preciso experimentar e ver ali o que é que precisa mudar para que aquela receita fique ideal, né? Ela ficou suave na boca, mastigável, ou ela ficou pegajosa, ou ela ficou muito doce ou sem doce, ou dura demais, ou não endureceu. Preciso fazer uma análise para então que eu possa reajustar a receita para corrigir os problemas. É basicamente isso que a gente tem que fazer com a nossa vida. Eu preciso estar em constante autorreflexão para que os ajustes necessários sejam feitos, né? Que a gente possa nos calibrar ou balancear para que sejamos cada vez mais a imagem e a semelhança de Cristo. Vocês estão me entendendo? Como eu gostaria de ver o chat subindo e vocês me dizendo que estão entendendo o que eu quero dizer. Porque, amados, é muito necessário, é urgente que a gente passe a fazer da autorreflexão uma prática diária das nossas vidas, né? E aí, quando então a gente não faz, né, a gente não reflete, 1 Coríntios, capítulo de número 11, verso de número 31. Se examinássemos primeiro a nossa consciência, não seríamos julgados pelo Senhor. Ou seja, olha, o juízo do Senhor, ele é certo, né? Mas, se a gente balanceasse a nossa receita, ou seja, se a gente ajustasse a nossa conduta, a gente não teria medo de ser pego, né, nesse juízo, porque a nossa vida estaria de fato alinhada, né? Como o exemplo que eu dei um dia aí na igreja, não sei se os irmãos vão lembrar. Quem já dirigiu sem carteira ou com alguma irregularidade de documento, misericórdia, né? E a gente passa numa blitz, né? Às vezes um documento que está vencido ou IPVA que não pagou, e aí a gente fica ali apreensivo. Por quê? Porque nós não estamos corretos diante da lei. É a mesma coisa, né? Tá dizendo, olha, se a gente fizesse esse exercício de consciência, se a gente se autoexaminasse, se a gente estivesse ali sempre ajustando a nossa conduta, não haveria que temer ao julgamento do Senhor, né? Nesse sentido, se a nossa vida estivesse de fato alinhada. Então, fica aí, né? Nós estamos sujeitos, né, ao juízo de Deus. E quando a gente deixa de fazer essa autorreflexão, dificilmente a gente vai ser pego com a nossa vida totalmente em dia. Então, é necessário, é fundamental que façamos esse exercício de reflexão, né? E aí, agora eu quero ler com você 2 Coríntios, capítulo 13, verso de número 5, diz assim:
Examinem-se para descobrir se vocês estão firmes na fé. Ou seja, olha, comece a refletir sobre a sua fé. Domingo eu estava pensando sobre isso, né? Meu esposo me fez algumas críticas e aquilo me deixou, enfim. E ele disse que há alguns momentos eu tenho uma certa dificuldade de aceitar quando eu não estou certa, né? Quando de fato o outro diz, nada, você está errada, enfim. E aí eu fui, né, refletindo sobre aquilo, eu comecei a orar. Eu falava, Deus, me ajuda, Deus, me revela se eu estou errada, né? Me revela se eu estou errada, me revela se então de fato tem alguma coisa que está incompatível com a tua palavra. E aí eu parei, eu senti Deus me olhando, e eu falei assim, Deus, será que eu quero mesmo saber se eu estou errada? E naquele momento foi um divisor na minha oração, né? Porque muitas vezes, por que a gente não faz essa autorreflexão? Porque a gente não quer se deparar com a nossa própria podridão, né? E aí eu falei, será que eu quero que o Lucas esteja certo, então? Né? Não, eu não quero ouvir. Então a minha oração não passa de mera falácia nesse sentido, porque de fato eu não quero saber. E eu falei, Deus, algo dentro de mim precisa mudar. Algo no meu ser precisa mudar, o orgulho precisa dar lugar ao desejo de ser de fato transformado. Então, amados, que você possa entender isso. Qual é a parte da tua vida que está tão endurecida que ninguém pode pôr a mão, ninguém pode tocar, enfim. Meu irmão, minha irmã, que você nessa noite sai, Deus, onde é que eu preciso ser ajustada? Onde é que os meus açúcares precisam ser recalibrados? Amém? Examinem-se para descobrir se a fé de vocês de fato está firme. Com certeza vocês sabem que Jesus está unido com vocês, a não ser que vocês tenham falhado completamente. Olha, se vocês estiverem com a vida balanceada, equilibrada, Jesus está unido com você, né? E às vezes a gente não entende porque que a gente está se sentindo sozinho, porque simplesmente a gente falhou, porque simplesmente a gente vem falhando, porque simplesmente a gente não para falar, opa, Nara, Sandra, Lucas, acorda, Josi, você precisa mudar. E aí a gente precisa, amados, retomando aqui, né? Hoje cheio de luto já, a terceira vez que eu tento aqui gravar, mas que a gente vai precisar alinhar a nossa vida, amém? Que a gente possa ter isso muito claro na nossa mente, né? E a Bíblia está dizendo assim, olha, se Cristo de fato estará unido com vocês se vocês não tiverem falhado completamente, né? Então, fica aqui uma pergunta para nós nessa noite. Cristo verdadeiramente está em mim? Cristo verdadeiramente está em nós? É que você possa pensar isso nessa noite, né? E aí, qual que é então o propósito dessa autorreflexão, desse exame? Né? É que eu sinta essa culpa? É que eu fique ali pensando o quanto eu sou ruim, inadequado, né? A gente às vezes faz isso com as pessoas, revela o quanto que elas é ruim, quanto elas são ruins, que a gente quer humilhar, quer envergonhar. Não é sobre isso. É para que a gente possa então ser confrontado e que a gente possa ter a nossa vida mudada, transformada, né? Então, o intuito é me afastar de Deus? Não, não é me afastar da mesa, não é me afastar, por exemplo, da Santa Ceia, pelo contrário, é que eu consiga refletir sobre a minha própria vida, sobre o meu comportamento e poder tomar um novo caminho, uma nova rota diante de Deus e poder sentar à mesa e poder
me relacionar com Deus e com os meus irmãos, né? Mas, de fato, o objetivo dessa autorreflexão é a nossa transformação. De fato, sermos imagem e a semelhança de Cristo. Amém? Então, que isso penetre no teu coração. E eu quero terminar com um texto maravilhoso, que deixa aqui a gente pensando. 1 Coríntios 9, 27 diz assim: mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesma não venha a ser reprovado. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Literalmente, né? Eu golpear o meu corpo, eu coloco ele sobre um domínio, não mais dominado pelos desejos da carne, não mais dominados por coisas triviais, mas eu coloco o meu corpo sob domínio. Porque eu quero que, de fato, o meu corpo sirva à vontade de Deus. Ele sirva a Deus, não aos meus próprios desejos e interesses. Mas nós estamos longe disso. É por isso que ele fala assim, olha, eu esmurro meu próprio corpo e eu faço dele um escravo. Né? Ou seja, subjugar os desejos e as paixões que, por vezes, podem nos afastar de Deus. Estou lendo um livro agora, chama Confissões, e ele vai tratar sobre uma série de pecados mesmo, assim, né? E como que essa gama de pecados tentou enredar, né, este autor e na tentativa de afastá-lo de Deus, assim. É muito interessante como ele vai falando de si mesmo. Pensa se nós escrevêssemos o nosso próprio livro, né? Contando o nosso próprio pecado e podendo refletir sobre o nosso próprio pecado. Ai, amados, mais uma vez tivemos um pequeno corte aqui, né? Mas que nós possamos entender a intensidade que o apóstolo Paulo está dizendo nesse texto aqui, né? Então, eu esmurro, eu coloco meu corpo sobre domínio, né? Porque eu não quero ser encontrado e reprovado. Que nós possamos ter isso em mente nessa noite, que não sejamos encontrados reprovados. Amém? Mas que o nosso corpo esteja sobre o poder e o domínio de Deus. Amém? Deixa eu ver se eu não esqueci nada, né? Bom, que João Calvino vai dizer assim, Paulo não duvida da sua salvação, mas teme ser achado inconsistente com a mensagem da graça. Que a gente possa ter esse movimento e que nós sejamos dominados de um temor, de sermos encontrados fora da graça de Deus. Amém. Eu quero orar por você nessa noite, depois de a quarta tentativa de finalizar esse culto. Mas, enfim, são as lutas, né? Mas que Deus fale conosco e que você possa ser envolto no amor dele nessa noite. Amém? Oh, Deus, Pai nosso que estais nos céus, adorado, santificado, exaltado, Senhor, seja o teu nome. Que o teu reino venha sobre nós, que a tua vontade seja feita. Deus, abra a nossa mente, que nós possamos estar num constante exercício de reflexão sobre as nossas ações, sobre as nossas condutas. Pai, nos encha de coragem de olhar para nós mesmos e que a gente possa dizer, isso aqui não é bom. E como está escrito na tua palavra, tudo que é bom, tudo que é de boa índole, seja isso que ocupe nossa mente, os nossos pensamentos. Deus, nos ajude a extirpar ou a tirar de nós tudo aquilo que não provém de ti. Que a tua essência seja cravada em cada um de nós. Deus, abençoe a vida dos teus filhos que estão em casa. Abençoe, Senhor, a vida da nossa irmã Eliana, dos seus familiares que perderam um ente querido. Deus, fortaleça os parentes dessa jovem. Nós
colocamos essa família nas tuas mãos, ó Pai. Envolva todos que estão aqui comigo nesta terça-feira, com o amor inefável do Senhor. Em nome de Jesus, nós te adoramos e nós te bendizemos, que assim seja. Amém, amados? Eu espero que essa mensagem chegue até você, que ela tenha abençoado grandemente a tua vida. Boa noite, graça e paz.